Como parte das investigações sobre a participação de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em supostos atos antidemocráticos, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou uma quebra de sigilo telefônico e de dados que dá amplos poderes aos investigadores da Polícia Federal que atuam sob seu comando e pode alcançar dimensões monumentais. A medida atingirá o núcleo do grupo político que acaba de deixar o poder, com chances de incluir o próprio Bolsonaro. A ordem foi expedida no último dia 12 de dizendo que a Lei de Segurança Nacional se opõe ao artigo 53, criando uma exceção que não está no artigo 53. E no momento em que eu passo a definir o que seja a liberdade de expressão, e essa liberdade de expressão, o que democraticamente pode ser dito, passa a ser um conceito não definido pelos representantes do povo, eleito por 150 milhões de brasileiros, para por 11 pessoas eleitas por um homem só, que é o presidente da República, nós passamos a ter uma democracia em que, de rigor, é o poder que diz o que se pode dizer, o que se deve pensar. É evidente que isso, a mim, como um velho professor de direito, se incomoda muito. E, mais do que isso, o próprio ministro Alexandre de Moraes, com quem eu tenho escritos, participei de bancas de doutoramento, quando presidiu a Comissão de Reforma Política da OAB de São Paulo, ele era membro da minha comissão e trabalhou muito bem, que é um grande jurista. O Alexandre de Moraes, dos livros que ele escreveu, dos comentários à Constituição, verdadeiro best-seller, e o Alexandre de Moraes, que eu vejo hoje no Supremo, uma interpretação cada vez mais restritiva da liberdade de expressão, uma interpretação cada vez mais declarada do que ele entende que seja a democracia, apesar de não ter sido eleito pelo povo, ser apenas um ministro indicado por um homem, que é o presidente da República, mas não tendo feito o teste
da eleição, do eleitorado, saber qual é a opinião do povo brasileiro, isso me preocupa muito. Vale dizer, eu continuo citando o Alexandre de Moraes antes de ser ministro do Supremo. Os excelentes livros que ele escreveu, onde nós encontramos, por exemplo, na liberdade de expressão, quando ele comenta o artigo 220 da Constituição, do artigo 1º, e diz qualquer censura à liberdade de expressão de manifesta inconstitucionalidade. Isso que está no texto dos comentários do ministro Alexandre de Moraes, numa das edições anteriores à sua posse como ministro da Suprema Corte. Então eu vejo, num momento, uma situação, enfim, que a mim me preocupa, porque, de rigor, nós passamos a viver um momento em que 60% do eleitorado não votou no presidente Lula. O presidente Lula teve 40% do eleitorado, o presidente Bolsonaro 39% e 60% não votou nele. Em 150 milhões de eleitores, houve uma diferença de 2 milhões. O que fez o ministro de Defesa, no momento em que deu posse ontem aos generais, algo que me pareceu de um bom senso extraordinário. Não os conheço, escolhei aqueles que estavam em último lugar, o que estavam há mais tempo como generais de exército ou oficiais de 4 estrelas. E mais do que isso, acho que as manifestações democráticas elas vão desaparecer naturalmente, dizendo que até familiares estavam em demonstrações. O que vale dizer, criando um ambiente de distensão, que é o que o Brasil precisa nesse momento, e não de aumento de tensão. Para o próprio governo do presidente Lula, não considero que isso seja positivo. Ele está precisando, nesse momento, de pacificação nacional para governar, e não é com um aumento de tensões, de todos sentindo uma necessidade de combater, no momento em que o conceito de democracia passa a ser assim, tão, enfim, atingido na medida em que não é a liberdade absoluta de expressão que todos nós temos e que pode haver as ações competentes, que é no máximo de indenização por danos morais, entende? Aqui está no inciso 4 do artigo 5º, do artigo 5º da Constituição. O que nós vemos é que essas tensões continuam. E continuando as tensões, nós temos uma parte do corpo, uma parte do eleitorado brasileiro que é quase tão grande quanto o eleitorado do presidente Lula e não concorda com isso. Não acho que seja bom para a democracia. Doutor Ives, Augusto, muito obrigado por mais essa entrevista. É um prazer conversar com o senhor sempre. O que o senhor diz o senhor me lembra que é a voz da razão. O senhor está falando verdades evidentes. Por que as teses do senhor são tão claras, não são repetidas por entidades como OAB, associações de juízes, de promotores? O que é que está havendo com os chamados operadores do direito que permitem que se faça isso com a Constituição e se faça isso, como o senhor bem lembrou, contra o que o próprio Alexandre de Moraes afirmou nos seus livros? Veja o seguinte, eu continuo dizendo aquele aspecto, que em direito nós podemos divergir. As minhas posições são de um intérprete, de um velho professor de direito que interpreta a Constituição como ele viu, participando de audiências públicas no processo constituinte. O que vale dizer, é diferente do ministro Alexandre. Agora, também o silêncio das instituições de classe me preocupa. Eu tenho, entretanto, a impressão que o Instituto dos Advogados de São Paulo, que eu presidi de 85 a 86 e que sou ainda o presidente do Conselho dos Ex-Presidentes, do Colégio dos Ex-Presidentes, na medida que sou o presidente mais antigo, decano do Instituto, no nível de presidência, pretende se manifestar para demonstrar que há necessidade de nós termos segurança jurídica.
E a segurança jurídica não digamos, um só ministro definir qual é a realidade jurídica do país. Recentemente, a Suprema Corte tomou uma deliberação que me pareceu muito adequada, que nas questões importantes, relevantes, teria que prevalecer uma decisão colegiada e não mais a decisão monocrática. Ora, a meu ver, esse novo pedido do ministro Alexandre de Moraes, com todo o respeito que se deve ter como autoridade da Suprema Corte, ela não está respeitando aquilo que foi deliberado pela própria Suprema Corte. Eu não conheço o texto inteiro, conheço apenas a notícia dos jornais, mas isto é uma decisão de tal importância por abranger tantos brasileiros que todos os que tiveram contato, qual um desses 8, podem ser investigados, podem ter a quebra do seu sigilo, pode ter, enfim, uma investigação sobre matéria que não tem nada a ver com a questão política, que isso deveria ser uma decisão colegiada da Suprema Corte, para se verificar se deveria dar a extensão ou não que se pretendeu dar. Eu mesmo discordo, desde sempre, inclusive, creio, meu caro e amigo e mestre Alexandre Augusto Nunes, em outros programas, em outras vezes, eu disse que, de rigor, eu entendo que o Supremo não tem que ter participação política. A função do Supremo é defender a lei, a participação política dos poderes representativos do povo. São só 2, o Poder Legislativo e o Poder Executivo. A Suprema Corte não representa o povo, representa a lei que não faz. Quem faz a lei é o Poder Legislativo e o Poder Executivo, excepcionalmente, por medidas provisórias ou leis delegadas. Doutor Então, nós Ives. estamos vivendo um momento realmente preocupante e, a meu ver, me preocupa o silêncio das entidades vinculadas. Eu tenho a impressão que o Instituto se manifestará. Fizemos um programa da Anatomia do Poder, um programa que eu tenho há 11 anos na Rede Vida, com o presidente atual do Instituto de Advogado de São Paulo, doutor Renato Silveira, que sou titular da USP, e eles vão fazer uma declaração, uma declaração procurando mostrar a importância da segurança jurídica, a segurança colocada nos instrumentos feitos pelo Legislativo. Doutor Ives. Isso me parecerá uma forma de demonstrar o nosso respeito àquela lei que é feita pelo Congresso Nacional, como, aliás, o senador Rogério Marinho dizia há pouco no programa do senhor. A Ana Paula gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Pois não? Boa noite, doutor Ives. É uma honra ter o senhor aqui com a gente. Doutor Ives, eu sou uma aficionada por ficar, apesar de não ter feito direito, eu fico lendo decisões do Supremo, fico lendo livros do senhor, artigos, e esses dias, exatamente, porque o senhor até mencionou no seu Instagram um antigo livro do Alexandre de Moraes, e como ali no livro dele ele defende a liberdade de expressão, inclusive, liberdade de expressão defendida por Alexandre de Moraes como ministro do STF na ADI 4451 de 2018, né, que protegia a liberdade de satirizar candidatos e a liberdade de expressão como um todo, mas nós temos visto que a liberdade de expressão ela vem sendo cerceada de maneira preocupante, dentre outras inconstitucionalidades cometidas pelo ministro. Doutor Ives, o que o senhor vê, qual a medida mais grave dessas inconstitucionalidades, como, por exemplo, prisões sem o devido processo legal, sistema acusatório que não é respeitado, interferência do STF em outros poderes? Nos últimos 2 anos, qual foi a medida que mais preocupou o senhor em relação a essas inconstitucionalidades cometidas pelo Alexandre de Moraes e por outros ministros do STF? Veja o seguinte, eu quero deixar bem clara a posição, Ana, e você sabe que também sou seu grande admirador desde os seus tempos de exercício com um grande atleta que foi representativa do Brasil. Veja o seguinte,
Quando o Supremo Tribunal Federal decide por 6 votos a 5, e a sua decisão tem que prevalecer para o Brasil inteiro, 5 ministros não concordaram com a decisão dos 6. Consideraram que aquela decisão não era válida, mas perderam. Então, o que eu quero dizer é que a minha posição é de um professor de direito apenas. E eu acho que tudo, de rigor, mudou a partir de 2003. Antes nós tínhamos uma Suprema Corte, até 2002, uma Suprema Corte em que figuras como Moreira Alves, Sidney Santos, Elmar Galvão, Cordeiro eram elementos que marcavam, digamos, a importância da Suprema Corte e era indiscutivelmente a instituição mais respeitada do Brasil. Os ministros do Supremo, quando passavam, quando iam à faculdade, e chegavam, todos admiravam, todos aplaudiam, entende? Jornais respeitando, porque eles eram o que mandava a Constituição, guardiões da Constituição, guardiães da Constituição, o que vale dizer, representavam. No momento em que 3 ministros deixaram num único mês a Suprema Corte, que eram os ministros da instância, Galvão e Moreira Alves, que era tão grande ministro que todos diziam que o Supremo era o guardião da Constituição e Moreira Alves era o guardião do Supremo. Nós tivemos uma mudança muito rápida da história do Supremo. Não era uma mudança e de vez em quando, ele esperava 6 meses, 1 mês, mudava aqui, mudava lá. Eram 3 ministros que foram mudados de imediato. Mudou um pouco a perspectiva no governo Lula a partir de 2003. Mesmo assim, nós tivemos ministros como Carlos Aires, o Joaquim Barbosa, que levaram adiante os processos do Petrolão, do Mensalão, enfim, principalmente do Mensalão, o que representava ainda num exercício da Suprema Corte, já com um certo ativismo, mas procurando ficar nos limites da Constituição. Há, entretanto, uma mudança na Suprema Corte no momento em que nós passamos a ver a Suprema Corte sentindo que tem um papel também político. Queiram ou não queiram, a Suprema Corte hoje ela tem a sensação de que eles, ministros, eles têm a obrigação de interferir no processo político. E no momento que o Supremo como um todo aceitou essa concepção de que os 3 poderes são políticos, quando só 2 são políticos pelo artigo 1º da Constituição. O Supremo não é um poder, o Poder Judiciário não é um poder político. Mas eles, ministros, aceitaram a concepção de que eles são também políticos, passaram a intervir. Nós passamos a ver no processo eleitoral uma crescente atuação do Supremo Tribunal Federal interferindo, censura. A própria prisão do deputado Daniel Silveira não concorda com nada do que ele disse, mas tem rigor se a Constituição colocou que é inviolável por qualquer manifestação. E aí nós temos uma manifestação dele deslocada, mas se ele era inviolável por qualquer, não pode haver exceção que a Constituição não permitiu, e principalmente de uma lei infraconstitucional, que é a Lei de Segurança Nacional, foi alegada. No momento em que eles censuraram, entende, meios de comunicação, quando a liberdade de expressão que caracteriza a democracia, John Hall, um grande autor americano da Universidade de Harvard, diria, democracia se caracteriza por teorias não abrangentes, eu tenho que admitir, teorias diversas de pensamento, e não apenas aquelas que o poder entende que devam ser apresentadas, porque as teorias abrangentes são próprias das ditaduras. No momento que passou a intervir, inclusive uma nítida viés de atingir redes conservadoras, pessoas conservadoras, sob a alegação da antidemocracia. Paulo, veja o seguinte, isso me impressionou muito. Eu disse permanentemente, durante a campanha eleitoral, que o risco de um golpe de Estado no Brasil era 0 sobre 0 multiplicado por 0, e inventaram uma história de que haveria possibilidade de rompimento democrático, fizeram declarações bombásticas. Eu mesmo, pelo Conselho Superior de Direito da FEComércio, fiz questão de fazer uma declaração própria do Conselho, com autorização de todos os dirigentes de todos os sindicatos, de que não havia risco nenhum de rompimento institucional, qualquer que fosse, porque, como professor,
emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, eu conheço a mentalidade das Forças Armadas. E sem Forças Armadas não há possibilidade de golpe nenhum, mas inventaram história. E, a partir daí, tudo que foi demonstração de opiniões, sem que se pegasse armas, sem que se tivesse movimentos, porque uma ou outra pessoa isolada não representa um movimento, falaram que esses eram antidemocráticos e nós vimos uma transmissão de poder com toda tranquilidade, sem que houvesse nenhuma demonstração das Forças Armadas de que haveria um rompimento institucional. Se percebe que se levantou uma tela que eles sabiam que não poderia acontecer, que sabiam como é que as Forças Armadas se comprometem, e como eu dizia, como professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, quase todos os generais foram obrigados a tolerar minhas aulas de direito constitucional no país nos últimos 33 anos. E sabia perfeitamente que respeitariam a Constituição, mas se colocou, e aí apareceram os chamados atos antidemocráticos, que, enquanto fossem atos de expressão, a liberdade de expressão é absoluta. O que não se pode, evidentemente, fazer qualquer movimento armado, que nunca haveria a possibilidade no Brasil, e eu disse repetidas vezes. Então, eu tenho a impressão, o que aconteceu é que, no momento em que nós tivemos o Supremo assumindo um papel de que o Poder Judiciário também é poder político, que eu entendo que não está na Constituição, e eles entendem que está na Constituição, nesse momento nós passamos a ter uma intervenção, o que é pior. Doutor Ives. Senadores, o Senado e o Poder Legislativo e Executivo são eleitos por 150 milhões de brasileiros, eles assumiram um poder político tendo sido eleitos por um homem só. Doutor Ives Gandra, nós agradecemos imensamente a sua participação aqui no programa. Tenha uma boa noite. Um grande abraço, tudo que é de bom para todos. Um abraço para o senhor.